Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, é um prazer estar aqui com vocês, sempre compartilhando impressões e ideias ligadas ao plano espiritual, ligadas à Torá, esse guia que nos encaminha, que nos revela como viver bem nos dias de hoje, como viver bem diante de tantos atravessamentos. E a dica de hoje é a Parashá Tazria, que fala sobre os sacerdotes, que era uma espécie de médico da comunidade, de xamã da comunidade, e as doenças que acometiam as pessoas, né? Sobretudo as doenças de pele, as doenças que acometiam os seres daquela época, doenças que eram letais. Como que ele diagnosticava? E é engraçado, né, que o sacerdote, ele tinha a visão que hoje alguns especialistas já têm, que falam assim: a doença é espiritual. Quando me perguntam, essa doença é espiritual? Eu digo, o que não é espiritual? Para o sacerdote naquela época, toda manifestação de desequilíbrio, toda manifestação de uma doença, seja qual for a doença, qual for o sinal que teu corpo elegeu para dizer socorro, é um problema espiritual. Porque o que é espiritual? Espiritual é o essencial. O que adoece no ser humano é a sua mente, é a sua percepção emotiva, é o seu sistema de crença, logo as suas palavras, e aí evidentemente o corpo é a última manifestação dessa doença. Então o sacerdote, ele via quando a pessoa estava doente e lhe dava uma correção, né, uma tarefa para que ela pudesse refletir sobre aquilo. E naquela época era muito comum as pessoas fazerem lachonará. O que é lachonará? Em hebraico, lachonará é a língua ferina, é a língua fofoqueira, aquele que fala da vida alheia. E conta que Moisés era um homem muito virtuoso e sua irmã Miriam, por alguma razão, talvez até por invejar a postura e o destaque, isso é muito comum entre os irmãos, começou a falar mal, falar com arrogância de Moisés e desenvolveu uma doença chamada lepra, né? Uma espécie de lepra, uma doença de pele. E o tratamento era ficar isolado num acampamento. Mas esse ficar isolado no acampamento, os cabalistas dizem que é o momento da reflexão. É como a sala de reflexão, como dizem meus irmãos. É o momento que você para falar, por que é que está acontecendo isso com a minha vida? Que escuridão é essa que eu estou atraindo? Eu não quero mais a escuridão, eu quero a luz. Então, toda e qualquer doença que esteja te acometendo, ela tem um fundamento espiritual. Porque nós somos seres espirituais, fazendo uma vivência aqui no físico. A gente vai passar aqui 70, 100 anos, 200 anos, mas a gente vai voltar para o mundo espiritual. Então, se o espírito não se comunica direito com o meu corpo, e a gente viu bem isso na Parashá anterior, Shemini, onde os alimentos têm uma função muito importante, alimentos que putrefam, alimentos que têm alto grau de decomposição, de entropia, de caos molecular, te levam mais rápido para a morte. E alimentos com prana, com mais energia, com mais glóbulos de vitalidade, vão te levar mais para a vida. Então, a doença que os sacerdotes se referiam era a doença causada por razões óbvias, espirituais. Não existe doença, existe o doente. O hábito vai fazer o monge, o mau hábito, a mal crença, a má interpretação dos fatos, a alimentação errada vai fazer com que você adoeça. Então nessa Parashá, o sacerdote nos convida a fazer uma reflexão. Que área da nossa vida está doente? E que área da nossa vida precisa ser iluminada, precisa de luz? Tanto é que as pessoas dizem assim, né, quando elas estão com o setor da vida arruinado ou com problemas, uma pessoa com problemas financeiros, ela fala, estou quebrada, quebrei no perônio.
quebrei no joelho, quebrei. Quebrou porque o fluxo não passa. Então vamos parar por alguns instantes e fazermos essa avaliação. O quanto a gente deixou que as infiltrações, que as doenças emocionais, as doenças mentais, as preocupações, as coisas mundanas tomassem uma proporção tão grande e afetassem o nosso físico. É hora de você parar e entender que qualquer tipo de cura que você necessite, a cura verdadeira, em primeiro lugar, vamos para o acampamento, para a sala de reflexões. Procure um especialista. Nós somos especialistas em doenças que aparentemente são incuráveis, porque não existe nada que é incurável. Desde que você mude a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, o seu sistema de crença, muda a sua palavra, que é a expressão das suas crenças, a realidade factual vai mudar. Então eu te convido para você vir aqui, né, e passar conosco aqui, passar com a gente por uma consulta e contar um pouco da tua história para a gente ver aonde é que houve o desvio e você retomar o fluxo da vida. Liga aqui para a clínica 50 54 1478. Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Assim a gente vai fazendo uma corrente positivada de pensadores, né, num outro nível, num outro padrão consciencial, vibracional. Shalom, até a próxima.